Paz seja convosco. E aqui estamos nós, eu e a irmã Rosângela, mais uma manhã de bênção, né? Em mais uma aula online, né? A nossa quinta aula, o cuidado geracional. E nós vamos aprender um pouquinho mais de Deus nesta manhã, amém? A irmã Rosângela pode fazer oração para a gente já continuar, dar continuidade nessa aula abençoada de hoje. Amém. Bom dia, paz seja com todos. Vamos orar. Você que está aí nos assistindo, está na sua casa, ore conosco, participa conosco, assista essa aula que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nesta manhã. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, nós te pedimos, meu Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, meu Deus, aqui, Senhor, toda essa Amém. equipe que está aqui. Abençoa, Deus querido, cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Nós não sabemos, meu Deus, o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. Que o Senhor entre em cada lar nesta manhã e abençoe cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, vamos continuar aqui com a nossa lição de hoje, o cuidado geracional. E nós temos como nosso texto bíblico, que está lá em Salmo 45:17, o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. E no nosso texto, levar o nome do Senhor, celebrar o nome do Senhor Jesus de geração em geração. Como a próxima geração vai saber de Deus? Nós temos que dar continuidade, ser fiel à palavra de Deus, ensinando os nossos jovens, ensinando as nossas crianças, ensinando os nossos filhos, na nossa casa, onde nós estivermos, porque o mundo está ensinando a veracidade que eles acreditam ser, e eles estão gerando discípulos. E nós temos, muitas vezes, ficando de braços cruzados. E nós temos nós vemos aqui que Deus tem levantado um povo para falar de Deus, para levar o nome de Deus conhecido, de ser testemunha de Deus nessa terra. Nós acreditamos que neste mundo nós somos esse povo, porque nós temos que ter esse cuidado de levar a palavra de Deus, de ser leal à palavra de Deus, porque muitas vezes a gente tem contornado a palavra de Deus, como muitos até pregadores falam, querendo, como é que a gente fala? Querendo agradar o outro. E a palavra de Deus, ela não pode ser, a gente não pode ficar em cima do muro. É aquilo que é feito, doa quem doer, a verdade é aquela. Não tem como eu apaziguar, não é? Verdade. A verdade de Deus, ela tem que ser dita, doa a quem doer. E muitos têm chamado pessoas para a igreja, eu vi até agora que tem um pastor meu Deus, esqueci a denominação agora, que ele já faz casamento de homossexual. Quer dizer, ele está agradando. Eu tenho certeza que ele sabe que isso não é a verdade, que isso não é o certo. Mas ele quer agradar, sabe? O homem. E para poder ganhar, eu não sei, ainda que fique com um só, mas a palavra tem que ser dita. É verdade de Deus. E assim, nós vemos aqui na nossa introdução que na Europa era um continente predominantemente cristão. E hoje a realidade é bem diferente. E isso a gente sabe que não é de um só momento, de uma hora para outra. Como é que diz? Com um sapatinho de veludo, como é que fala? Na calma. Eles têm eles esperam tanto a chegar até o que eles querem, Então, assim, sutilmente, Os cidadãos europeus estão cada vez menos religiosos, E muitos têm se orgulhado em se autodominar como pós-cristão. E nós sabemos que pós-cristão é dizer que a sua fé não é mais crucial. Quer dizer, não é totalmente assim. Não é
a verdade não é tão assim calma, pode ser, sabe? E a gente fala assim que quem está em cima do muro, né? Alguém é fácil, é presa fácil. Então, assim, nós temos que bater forte, né, da verdade de Deus. Para nossas crianças, nós vemos assim a preocupação, que é isso que nós temos que ter com a nossa geração. O que nós vamos... Porque quanto mais a gente cruza os braços, ou deixa de falar, ou se acovarda, a geração vai sendo mais pecaminosa e mais distante de Deus. E nós temos esse compromisso, esse intuito de marcar a nossa geração, de ter a preocupação de como a geração vai estar. Não é, não é sempre entre o nosso presente, mas o futuro, nossos netos. Né? E é isso, né? Nós temos que bater o martelo na verdade de Deus. Para a próxima geração. É isso que eu ia falar, assim, os nossos pastores, eles estão preocupados com a geração, porque eles cuidam muito bem das nossas crianças. Eles têm essa preocupação de deixar um legado para a nossa criança, para as nossas crianças. Né? E isso tem nos incentivado também. Né? Eu digo assim, meu Deus do céu, será que eu tenho que estar lá? Sabe? E até através dessas lições agora, sabe, irmã? A gente fica assim, com vontade de fazer muito mais, né? De levantar a bandeira de Cristo, né? Que é a salvação, né? Verdade. E pulando até aqui, como se... Você não quer falar um pouquinho sobre a introdução? Comentar um pouco aqui. Assim, que a gente vê que esse esfriamento do evangelho na Europa não começou ontem, que nem a senhora falou, né? Isso aí tem levado anos. Quando aqui fala do versículo no Salmo 45, que fala assim, o teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração. Qual é o papel do cristão? É preparar a próxima geração para o evangelho. E aí, quando fala assim, por que muitos hoje têm se esfriado? Porque não têm se preparado gerações futuras para o evangelho. Cada vez menos o povo procura a verdade de Deus e estão só simplesmente na meia-verdade. Não, o milagre não foi só milagre, foi coincidência. Isso está acontecendo porque tinha que acontecer. São fenômenos da natureza. É resposta da natureza, mas essa resposta da natureza é a mão de Deus. Então, eles não estão crendo em milagres total. Tudo hoje, eles têm uma explicação. A ciência tem uma explicação para tudo. E aí o povo está atrás disso. Eles acreditam nisso. Acreditam nisso. A ciência comprova, aí acreditam. Aí acreditam, mas não acreditam que está na palavra de Deus, que tudo Deus já deixou dito, que iria acontecer, que tinha que ser assim, mas quando a ciência dá uma explicação, então o povo acredita, crê mais na resposta do homem do que na resposta de Deus. E essa frieza espiritual, não só a Europa foi atingida, mas hoje o Brasil também está sendo atingido. Aí eu fui estudar e ver que em 2022 foi feita uma pesquisa que só na Europa foi fechada 400 igrejas em 10 anos, 400 igrejas. Só que o problema já tinha 30 anos atrás, já estava o quê? Acontecendo a frieza espiritual. A próxima geração não estava sendo preparada para dar continuidade no Evangelho de Deus. Para você ver que leva tempo. Então, hoje nós já estamos correndo atrás do prejuízo também, para preparar a próxima geração. E um exemplo, igual a senhora falou, o nosso pastor ele tem essa preocupação. Tem um cultinho aqui de criança que está sendo uma benção. Os pais têm vindo e têm visto a mudança, a transformação na vida dos seus filhos. E nesses dias que teve aqui, quarta e quinta-feira, né, que teve o culto, o pastor chamou as crianças lá para o altar, eu fiquei assim, impactada com aquilo. Porque a próxima geração, se não estiver sendo preparada em cima do altar, vai ficar presa fácil. E ele chamou todos eles ali e eles ouviram a palavra de Deus atentamente. Teve uns que quis se desconectar do altar, mas ele chamou a atenção.
E aí eu fiquei olhando, a próxima geração tem que estar em cima do altar, sendo preparada para dar continuidade à palavra de Deus, o evangelho, porque se não tivermos homens e mulheres de Deus comprometidos com o evangelho, com a palavra de Deus, vai ficar mais difícil. É verdade. E dando continuidade à nossa lição, né, como se forma um perigo geracional, e a gente vê aqui, né, como a Europa pós-cristã, né, do liberalismo teológico, que é isso, a gente até mandava assim, das igrejas estudar com teólogos, e ele tinha uma credibilidade, né, pessoas de boas influências, e o que ele dizia, eles voltavam para casa, né, cheio de dúvidas. Meu Deus, eu aprendi o tempo todo que é assim, né, ser firme nisso aqui, agora não, que não é tudo isso, que, né, então isso é um perigo. Então o ser humano ele fica querendo sempre achar brecha para justificar o pecado, né? Ele sempre quer achar brecha para achar que estão no caminho certo, que não é desse jeito, né? E até fala um pouco da graça, né? E agora com a graça eles distorcem, né? Que por causa da graça é uma coisa dada que não merece. Então posso pecar o tanto que for, que ainda assim e nós sabemos, né? E cuidado com a graça, né? Entenda bem o que é a graça. Porque tem a graça, mas também o mesmo Deus, ele é juiz. Ele é justiça, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Então, assim, o ser humano ele fica sempre querendo achar brecha para isso, para justificar o seu pecado. Tá tão, não é tão assim que, não, bora liberar um pouquinho. Esse liberalismo tem entrado também nas igrejas, né? Por isso que diz conhecereis a verdade vos libertará. A gente sempre tem ditado, tem sempre citado esse versículo, porque aquele que está arraigado na palavra de Deus, ele não fica em cima do muro, né? Ele vai bater no peito, ele vai levantar a bandeira. Não, eu não creio assim, né? E as nossas crianças, bem ensinadas, elas vão levantar essa bandeira, né? Nas próximas gerações. Então, ensinar a palavra de Deus, nós temos que inculcar nas nossas crianças. E a palavra de Deus fala de inculcar, porque ele tem inculcado a não verdade deles, né, na população, na geração de hoje. Estão criando discípulos. E nós, muitas vezes, não queremos ter esse trabalho de gerar discípulos, né? E que nós sabemos, né, que isso vai fazer toda a diferença, né, para popularizar também o céu, né? Nós estamos, né? Então isso é como se forma um perigo geracional. E até a senhora citou sobre, né, eles distorcem a verdade. E isso é um perigo. A senhora falou sobre que eles não acreditam nos milagres, né? Porque tem que ser comprovado tudo cientificamente. Quando é comprovado cientificamente, agora eu acredito, né? Como Deus andou sobre o mar e muitos outros milagres. Não é tudo isso não, isso é mito. Né? Milagre é mito. Eles que criam para poder como é que diz, se massagear o ego, a tristeza, essas coisas. E nós sabemos que o nosso Deus e eu acho que ele sempre quer comprovar cientificamente. E a palavra de Deus diz que feliz daqueles que não viram, né? E creram que somos nós. Nós não vimos, nós não andamos com Jesus. Mas nós cremos, e isso é maravilhoso. E glória a Deus que nós aqui, eu, irmão Rosângela, e você em casa também, crê que Jesus é o nosso Salvador. Né? Eles querem explicação. Hoje, quando você vai falar de Jesus, eles querem que você explique como é que o mar se abriu. Eles querem que você explique como foi que Elias foi arrebatado. Né? Eles querem que você explique como é que Jesus andou sobre o mar. Então, hoje, eles querem que você comprove cientificamente para eles como que as coisas aconteceram. E quando não é comprovado, aí eles... então não tem como eu acreditar. Uma coisa que a ciência não pode comprovar. E assim vai levando muitos, né, a água abaixo, aí, como diz, né? Então, vamos a duvidar da própria fé, né?
Muitos dizem, eu tenho fé, mas quando chega o questionamento, eles duvidam dessa fé. Eles esquecem, né? Que eles estavam, até onde eles estavam crendo, mas uma simples dúvida, por eles não estar alicerçados na palavra de Deus, eles começam, eles mesmos, a duvidar dos milagres e do que Deus tem feito. Então, nós temos que dar essa continuidade geracional, né? Nós temos que ter uma mentalidade de continuidade. Nós temos que ter essa preocupação, nós temos que nos levantar, né? Enquanto podemos fazer alguma coisa, né? Eu só quero citar assim, porque a gente vê muitos pedagogos hoje, professores, né? Instituições educacionais, que eles falam, né? Que para formar a criança com a mentalidade aberta e que no futuro eles vão definir, né, o que quiserem. Olha só, né? Propriamente e totalmente contrária à palavra de Deus, né? Doa quem doer, é contra a palavra de Deus. Não é verdade? Verdade. Por isso que nós temos que nos preocupar de ensinar nossos filhos, as nossas crianças. Amém? E aqui o papel do povo de Deus, né? Qual é o papel do povo de Deus? Né? Ensinar a verdade, inculcar a verdade para combater as heresias, as inverdades que vêm nos afrontar, as inverdades que vêm nos afrontar nos nossos filhos nas escolas, nossos filhos aonde vão, né? E o papel do povo de Deus é isso, fazer discípulos, né? Fazer discípulos e como é que fala? Cuidar dessa geração para que eles possam pregar também nas gerações vindouras, né? Porque se a gente não cuidar agora, como que vai ser na outra geração, nas gerações vindouras? Vai cada mais se esfriando e não vão mais dar as boas novas de salvação. Não é verdade? Então nós temos que ter muito esse cuidado. Nós temos que entender, né, sobre a verdade. Porque uma vez que nós entendemos, compreendemos e acreditamos, irmãos Ângela, a gente vai defender. Quando vier uma heresia contra nós vamos nos levantar. Porque quando diz assim, a tua mãe mentiu. Dizem, a minha mãe não. Porque a minha mãe não mente. Porque você crê nisso. É a sua mãe que te ensinou a vida em toda. Então você defende. Quando é Cristo, o nosso Salvador, né, um Deus cheio de poder, né, com todo o seu poderio, que levanta contra o nosso Senhor. Muitas vezes a gente sai, abaixa a cabeça, ou sai ali, não vou nem discutir. É a hora que a gente tem que dizer, nem que seja só uma palavra. Ele vive, ele é verdade. É verdade. Né? É porque, assim, hoje, na geração que está hoje, e que a geração futura que está vindo, se ele não aprender a defender a própria fé, eles vão cair nas heresias. Por quê? Porque hoje nós temos que defender a nossa fé. A gente vê muitas pessoas cristãos, jovens, na faculdade, nas escolas, adolescentes, que eles não defendem a própria fé. Quando eles são questionados, simplesmente eles se calam por não conhecer a verdade de Cristo, por não estar arraigado na palavra de Deus e por muitas vezes não ter ensinado dentro de casa. Por eles não ter um discipulador, que são muito primeiro são os pais, porque a gente manda os filhos, eu vejo muitos isso, tu vai para a escola bíblica, tu vai para a igreja, mas o pai vem, mas a mãe vem. A mãe tem ensinado, tem discipulado, os filhos têm visto nos pais algum discipulador, alguém que eles podem imitar em qualquer lugar que eles estiverem. E aí quando fala em Deuteronômio 6:7, né, que fala assim, intimarás a teus filhos, delas falarás na tua casa, andando no caminho, deitando, levantando, da palavra de Deus. Se nós não intimarmos os nossos filhos, quando eu falo filhos, não é só filho biológico. Porque quando eu entendo que eu sou um discipulador, quando eu sou escolhido de Deus para levar o evangelho, é filhos também na fé, não é só filho biológico. É onde eu estiver, eu tenho que intimar, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos meus discipuladores, no coração deles, e dizer que só existe um Deus, só existe uma verdade absoluta, um Deus poderoso que salva, que transforma, que já veio e vai voltar. É falar desse Deus. E quando a gente fala assim que
Nós somos um povo escolhido de Deus para fazer esse papel, para cumprir esse papel. Porque o meu papel como cristão é levar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. E hoje eu entendo isso, hoje a senhora entende isso. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui. Amém. E ele fala assim, 1 Pedro, tem até um versículo aqui que fala, né? 1 Pedro 2,9, que fala o quê? Nós somos o quê? Geração eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, escolhido por Deus. Para quê? Para levar a palavra de Deus. Então, gente, nós somos privilegiados. Nós somos cristãos que temos que agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido todos os dias. E o nosso papel, o papel do povo de Deus é levar o evangelho, é fazer discípulo, é ensinar a palavra. Porque as escolas estão aí, professores sendo treinados. Na escola, na faculdade, no trabalho, instituições que estão se levantando com o propósito de ensinar, não a palavra de Deus, mas de ensinar os seus preceitos, as suas heresias e formar os seus discípulos. E isso tem acontecido em todo lugar que você vai. Amém, isso mesmo. Eu ia comentar aqui sobre o 1 Pedro. Mas a irmã Rosângela já leu muito bem, é isso mesmo. Nós temos que ter, nós temos essa, né, nós temos que nos preocupar e nós estamos incumbidos a isso nessa geração, né, de levar. Então nós não podemos cruzar os nossos braços. Amém? Só para finalizar aqui, nós temos o cuidado com a próxima geração, que é isso, né? Nós temos que cuidar, correr atrás, ensinando, né, levando. A gente até fala assim que cadê o menino? Não, a gente vê um casal, uma família na igreja e diz assim, não, ficou em casa, não quis vir hoje. E aconteceu. Ah, não, vamos sim, né? No meu tempo, vamos sim. Não, mas vamos, né? Hoje não, quer ficar? Pois fica, que nós vamos. E é isso que começa aí. Eu vi um relato de uma mãe que ela sempre vinha para a escola bíblica. Eu perguntei, e seu filho? Ela, não, acorda cedo todo dia para ir para a escola. No domingo eu deixei ele dormir até mais tarde. Eu fiquei olhando assim para ela. Eu falei, mas está errado. Porque a escola bíblica também é a continuidade da vida dele. Não só a escola secular, mas a escola bíblica é continuidade. Daqui um dia ele não quer vir nem para a igreja. Ela, mas ele acorda muito cedo, acorda cansado. Eu fico com pena de acordar ele de manhã cedo. 9h30, a escola bíblica não é de manhã cedo. Manhã cedo é 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então, uma mãe que ela prefere deixar o filho dormir até 10, 11 horas da manhã para não acordar 9 horas para vir para a escola bíblica, que futuro ele vai ter de ensino da palavra de Deus? Não vai ter. E isso tem acontecido muito. A classe de criança está aí. Domingo verdade. Você conta 4, 5 crianças. Aonde está as crianças? Os pais não têm incentivado, não têm sido discipulador. Eles querem que a escola discipule. Muitas vezes os professores da escola bíblica discipulem os filhos, mas eles não querem discipular em casa. Porque quando eu trago para a escola bíblica, eu estou discipulando os meus filhos. Eu não estou simplesmente negligenciando aquele momento com Deus. Eu estou ensinando que é importante ele ter esse momento. Verdade, nós temos que ter esse compromisso, né? Essa fidelidade, um compromisso de passar a verdade enquanto nós temos tempo, né? E isso é pensar lá na frente, né? Na geração vindoura, né? Nós temos que cuidar disso. E o nosso próximo aqui é os perigos geracionais do nosso tempo, né, que nós estamos vendo aí, que é sempre querendo fazer discípulo, é sempre inculcar na cabeça deles que ser cristão não precisa de tudo isso, que foi o que aconteceu lá na Europa, né, quer que aconteça também nos nossos dias de hoje aqui, inculcando isso nas nossas mentes, que a gente vê até essas propagandas, cita aqui na nossa revista, propaganda de Natura, Boticário, essas coisas, grandes empresas, marcas, né? Dizendo assim que tipo Dia do Namorado, mulher com mulher, homem com homem, essas coisas assim, e sabe, sutilmente assim, pessoas aplaudindo. E nós, como os cristãos, como nós podemos aplaudir se nós sabemos que isso é contra a verdade que é pregado, que nós cremos,
né? E isso tem entrado na sociedade e até mesmo nas igrejas, que não, gente, que é isso? Isso Isso é amor. Isso, entendeu? E nós não podemos deixar, né? Por isso que eu digo assim, tem muitos pastores fazendo casamento de homossexuais, né, do mesmo sexo, e acha assim que passando a mão, ele sabe que não é aquilo, que aquilo não é verdade, que Deus prega, né, que a palavra de Deus fala o contrário, mas querem agradar ou têm medo de falar o que é preciso falar. Né? Então, assim, os perigos geracionais do nosso tempo, é cuidado com isso, né? O pessoal sorrindo, aplaudindo, e aonde nós estamos, né, ficando, será que nós estamos aplaudindo também, né? Nós temos que nos levantar. A senhora pode falar um pouquinho sobre Quando isso? a gente se levanta, né, nós somos o quê? Homofóbicos, né? Por quê? Porque a gente não aplaude o pecado. A gente sabe que existe o pecado. Nós somos pecadores, mas nós não aplaudimos o pecado. Por quê? Porque vai contra tudo aquilo que eu acredito. Quando eu não concordo, quando faz uma propaganda lá do Dia dos Pais, Dia das Mães, com mulher, né, a família, aí fala assim, isso é amor. Não é amor. Deus não criou mulher com mulher. Deus criou homem e mulher. Para multiplicar. Para multiplicar. Então, quando eu aceito que essas propagandas, eu aplaudo isso, eu estou dizendo que eu concordo com isso. E quando eu me calo, eu também estou concordando com o pecado deles. Então, as empresas, hoje, grandes empresas têm lançado isso em redes sociais para que a sociedade comece a se acostumar com o que eles estão querendo mais na frente trazer isso a público por total. Por enquanto, eles só estão na rede social. Você é contra, eles tiram. Mas aí, se você se cala, permanece. E por isso que nós temos que inculcar a palavra de Deus, a verdade de Deus, no coração e na mente, né, dos nossos discípulos, da nossa próxima geração, que são as crianças de hoje. Se elas forem bem ensinadas hoje, não vai ter problema na próxima geração. E eu acho interessante aqui, tem que ser crianças mesmo, de criança, porque como eu sou professora de educação infantil, e um dos objetivos da educação infantil é para que eles tenham o gosto de estudar, né? O gosto de estar na escola, né? E isso também vale para nós, né? O gosto de falar da verdade, o gosto de estudar a palavra de Deus, o gosto de defender a palavra de Deus, né? De criança, porque se você inculcar, ele vai levantar a bandeira da verdade lá na frente, né? Por isso que nós temos que ter essa preocupação, né? Porque assim, eles são tão sutilmente assim que estão querendo, estão entrando até na nossa gramática, né? Nesse todos aí, nessas coisas. Entrar na gramática, uma coisa assim, gente, é inaceitável. Mudar, né, a nossa própria linguagem, nossa própria gramática. Né? Isso é inaceitável. Muitas vezes a gente estamos deixando, porque estamos nos calando, né? E nós temos que correr atrás do prejuízo, né? Porque lá atrás nós já tínhamos que estar na frente, né? Muitas vezes na mídia, não quero isso, não quero aquilo. Deixamos a desejar. Quero me expor, muitos não querem se expor. E agora nós temos que ir para frente, lutar e cuidar das crianças para poder, né, que esse seja expandido continuamente o Evangelho. E aí nós temos aí a nossa conclusão. A senhora pode falar alguma coisa sobre a nossa conclusão? Antes de encerrarmos aqui, né, quando fala assim que nós, como cristãos, nós temos um papel fundamental. E esse papel, quem nos deu, ele foi Jesus. Quando ele disse assim, em Mateus 28:12, disse assim, portanto, ide, 28:20 diz assim, portanto, ide, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Quando fala, pode até começar a ler do 28, 20, e comece a ler o 28 todinho, que você vai entender que lá Jesus ele tem uma ordenância. Eu digo isso, é uma ordenância. Ele diz, ide por todo mundo, ensinando a guardar todas as coisas. Quando ele disse ide, é quem? É eu, você que está em casa nos assistindo, que tirou esse tempo nesta manhã
para ouvir a palavra de Deus, você também tem essa missão de ir e ensinar a palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que passar. Eu sempre digo que a escola bíblica, ela é assim, ela é um degrau, eu digo a 1000 na vida do cristão. Porque um cristão que ele não gosta da escola bíblica, ele não gosta do culto de ensino na quarta-feira, vai aprender como? Porque quando a heresia chegar, ele vai se defender como? Vai se defender como? Porque se você não gosta da escola bíblica, você não gosta de estudar a palavra. Porque a escola bíblica é estudar. Aqui tem vários versículos que é estudado. Nós não temos esse tempo. Mas eu queria passar todos esses versículos para você. É verdade. Né? E na quarta-feira, todos os pastores que estão aqui na quarta-feira, eles estão nos ensinando a estudar a palavra de Deus. Eles estão fazendo o quê? Discípulo também. Inculcando na nossa mente. E aí o nosso papel como igreja é levar isso adiante. Exatamente. Amém? Então, você que está aí conosco, nos assistindo, pega essa missão para você também. Vá à frente, ensine a palavra de Deus. Essa missão é para você, como igreja eleita, escolhida, sacerdócio real de um Deus todo-poderoso. Amém? Corra para a escola bíblica, corra para a escola bíblica, aprender, né, mais de Deus. Verdade. E a conclusão, você não quer fazer alguma coisa, algum comentário sobre a conclusão? Então é a nossa missão compreender, né, mostrar e ensinar a verdade com foco, né, no discipulado intencional na próxima geração. Eu até queria ler só para finalizar, Salmo 145:4, né, que fala assim: uma geração louvará a outra geração, as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Então, assim, nós temos mesmo que estar preocupados, né, com a nossa geração. É isso que nós estamos fazendo hoje, né? E nós estamos aqui sempre na escola bíblica, né, para nós aprender e ensinar mais de Cristo, que é a nossa missão. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós ficamos hoje por aqui, né? E nós temos culto. Logo mais à noite, nós temos culto de adolescente às 16 horas. Nós temos o culto da família às 18 horas, né, irmãos? Venha, né, hoje, nesse culto maravilhoso, aprender mais de Cristo. Traga a sua família, traga o seu vizinho. Nós temos culto de jovem também às 20 horas. Então, não fique de fora, né? Venha ser abençoado através da palavra neste domingo. Amém? Então, esperamos por você. E eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e aos nossos pastores, né, por ter tido essa preocupação de ensinar a palavra de Deus à próxima geração, porque nós estamos aqui, isso aqui vai ficar gravado. Talvez hoje muitas pessoas não tenham assistido, mas a próxima geração vai ter a oportunidade de assistir também, de ser ensinado, né? Então, nós somos gratos, agradeço a Deus, a toda essa equipe que está aqui, que tem paciência de estar assim, nos orientando também, está aqui conosco, né? Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida. Não deixe de participar do culto, que Deus tem uma palavra para você nesse dia. Abençoado que Deus escolheu para compartilhar com você. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Você pode orar conosco aí na sua casa. Apresente para Deus a sua vida, o seu coração e a sua necessidade. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais esse momento nesta manhã na tua presença. Amém. Que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, está em cada lar, em cada família. E aqueles, meu Deus, que estão conosco nesta manhã e aqueles que ainda vão estar, meu Deus, ouvindo essa palavra, que eles sejam alcançados, que seu coração seja tocado, seja transformado, que haja salvação, meu Deus, em cada lar, em cada família. Fala, meu Deus, com cada um nesta manhã e nos abençoa, Deus. Nos dê um dia assim abençoado. Abençoa os nossos pastores, abençoa essa equipe que está aqui, nos capacite a cada dia para fazer o melhor daquilo que o Senhor tem nos escolhido para fazer. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus.